Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. Eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar com os hábitos, rotinas e estratégias de mais um convidado. Esse podcast é seu, ajude ele a melhorar, envie sugestões do que você acredita que possa ser mais efetivo, quais são as melhores perguntas a se fazer, que pessoas devem ser entrevistadas. Você pode fazer isso com qualquer contato que eu deixo aqui na descrição. E para continuar se beneficiando desse conteúdo, assine, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe aí com seus amigos, gere valor para eles também. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber o Bruno Volkmann, conhecido nas mesas de pôquer como Great Dance. Bruno, que é ex-tenista profissional, hoje joga pôquer exclusivamente. Dentre os diversos feitos da sua carreira de jogador, eu posso destacar os títulos que ele tem do W Cup e o mais recente, né, que foi o vice-campeonato no maior torneio live já realizado aqui no Brasil. Bom, Bruno, obrigado por aceitar o convite, disponibilizar seu tempo, seja muito bem-vindo aqui, cara, é um prazer enorme estar falando aqui com você. Valeu, obrigado pelo convite, espero que a gente faça um material legal aí pro podcast. Pô, show de bola. Bom, quero iniciar falando disso que eu acabei de comentar na introdução aqui, que é esse excelente resultado que você acabou tendo, foi nos últimos dias, né? E quando a gente estava até combinando esse papo, eu cheguei a brincar com você que seria muito legal fazer essa entrevista depois do evento para a gente poder falar sobre a cavada, né? Eu acabei errando por um pouco, você acabou ficando em segundo ali, mas acho que legal. Oi? Chamou legal o título. Chamou, dei sorte, vamos dizer assim, que bom, cara, realmente eu torci muito e fiquei muito, muito feliz por você. Mas eu queria destacar uma coisa assim que eu acompanhei a transmissão durante alguns momentos e principalmente nos últimos 2 dias, né, o dia final ali, e eu pude observar, assim, um detalhe que me chamou muita atenção em você, especialmente você, nessa reta final, que é a respeito da sua postura, assim, na mesa. Ela se manteve intacta, todos os momentos que eu acompanhei e achei, sinceramente, assim, sensacional o jeito que você estava postado ali na mesa. E eu queria saber de você se isso é algo natural para você ou se você construiu essa postura, né, essa fisiologia que, pelo menos para mim, no meu conceito, passava muita confiança, muito controle do que você estava fazendo, controle das situações, dos seus sentimentos naquele momento. Isso foi construído ou é algo que já é natural para você? Como você vê isso em você, Bruno? Então, acho que fui pegando a experiência de live. Eu não tenho muita bagagem em live até hoje, né? E eu achava que eu sempre mancava nisso. Tipo, eu nunca fui um cara que gostei muito de live. Então, eu ficava meio desleixado na mesa, escutando música, olhando o celular direto. Aí, como a reta foi afunilando, a gente vai dando mais importância pro evento ali, né? Então, eu tentei manter uma postura, mas sempre com atenção em cima disso, né? Não foi uma coisa natural, foi uma coisa que eu tentei buscar dentro de mim. Pô, legal. E isso, você sentiu muita diferença, né, a respeito disso, assim, até na confiança que você tem, ou a respeito como seus adversários te viam naquele momento? Você conseguiu sentir essa diferença entre as posturas que você tinha antes e ter tido isso nessa reta final? Eu acho que tem um pouco a ver com a energia, assim, quando o cara tá meio desleixado, meio não tá muito aí pro jogo, parece que tem uma energia meio ruim, uma bad vibe ali que não faz as coisas acontecerem, assim, né? E nesse caso eu tava disposto a mudar esse padrão. E eu acho que ajudou bastante. Pô, legal, cara, assim, eu trabalho muito com isso, essa questão, e realmente tudo que você falou eu concordo bastante na questão de trazer um up, né? Até brinco com as pessoas que eu trabalho, a questão de, quando você tá sentado e tá se sentindo para baixo, só de mudar a postura já vai ter um ganho muito grande, então acho bem legal. Outra coisa bem interessante da sua passagem, Bruno, é que você jogou tênis profissionalmente, né? E pelo que eu acompanho, assim, do jogo, é um jogo muito mental, o tênis, muito, claro, tem muita parte física, óbvio, mas é um jogo que, pelo que eu acompanho, um pouco que eu sei, que eu já assisti, é um jogo onde as pessoas elas têm muito o sucesso naquilo vai depender muito do mental, às vezes é muito ganho nessa parte. Você vê o tênis dessa maneira também, e como você lidava com esse quesito na época que você jogava, assim, se você realmente cuidava dessa parte ou se você só cuidava da parte física? A gente não tinha um treinamento específico mental,
Mas eu com certeza hoje em dia eu considero a parte física e a parte mental um dos os fatores primordiais para ser um tenista, porque a gente até vê vários tenistas top que não têm uma técnica tão boa quanto caras com ranking pior. Então, esse lado mental também destaca a competitividade do jogador. Eu destaco um cara chamado Lorenzi, um italiano, que a técnica dele não é muito boa, só que a competitividade dele, o mental dele é muito forte. Então ele consegue ganhar de caras que talvez com a técnica dele uma pessoa normal nunca conseguiria. Pô, que bacana, né? Tem até uma fórmula assim que fala que performance é igual a habilidade menos interferência, né, que seria essa parte mental. Então, por isso que a gente vê, no poker, acho que você deve encontrar muito isso nas mesas das pessoas que às vezes têm uma habilidade monstra, às vezes para dar aula, para passar conteúdo, mas na hora de performar, ela acaba tendo tanto conflito mental ali que não consegue. Você consegue observar isso? Você olha, teve algum momento da sua carreira que foi dessa maneira também? Cara, eu sempre fui um cara que não sei se é o mesmo assunto que tu tá querendo dizer, mas eu sempre fui um cara que nunca me exaltava muito durante as partidas. Eu sempre fui meio frio, né? Eu era competitivo, mas do meu jeito. Isso eu acho que fez com que eu ficasse um pouco atrás do nível que eu podia chegar no tênis. Então, eu acho que hoje em dia trabalhar muito a parte mental, tanto no poker quanto no tênis, com certeza faz uma diferença enorme. No poker mais ainda, né? Porque se o cara estudar, ter uma parte teórica forte, o que vai fazer diferença é a parte mental, né? Então, eu acho que é um lado que dá para treinar bastante. Claro, tem caras que não vou dizer que não precisam treinar tanto. Tipo, eu acho que como eu vim do tênis, eu já tenho essa parte melhor desenvolvida por causa da disciplina, a disciplina do tênis e o saber lidar com a derrota. No tênis e no poker, eu acho que a principal diferença é que a gente sabe lidar melhor com a derrota. O tenista, até um cara que é 30, 40 do mundo, ele chega a perder mais jogos que ganha durante o ano. Então, tipo, ele tem que ir firme a próxima semana, perder o torneio, vai na próxima. E eu acho que isso é muito parecido com o poker, porque se tu for ver no Sharkscope, a Tom Darvin, se tu for olhar no Sharkscope dele, ele perde 70% dos dias. Então, como é que o cara vai performar bem se ele não está acostumado a lidar com a derrota, né? Então, no tênis, eu acho que esse é o principal ponto que liga o tênis ao poker. E essa foi as principais habilidades que você trouxe pro tênis. Você acredita que também sejam as principais habilidades que qualquer jogador de poker tem que adquirir? A questão da disciplina e saber lidar com a derrota. Tem alguma outra habilidade que você desenvolveu enquanto você era tenista profissional que hoje em dia te ajuda bastante também? Como eu falei antes, eu não era um cara muito competitivo. Eu era um cara competitivo, mas não chegar a me exaltar, vibrar, etc. Eu era meio frio. Então, essa frieza que eu tinha no tênis, eu consegui jogar pro poker. Então, acho que também é um fator legal de ter na manga a frieza. A frieza talvez pro tênis precisava ser um pouco mais caloroso, mas no poker funciona muito. Ser um pouco mais competitivo nessa forma, né, de se exaltar, de vibrar. Agora no poker não, eu sou um cara mais quieto, mais frio. Pô, show de bola. Um episódio que eu gravei com o Dai Ventura, acredito que você conheça ele foi o cara que citou que gostaria de escutar você aqui. E ele deixou uma pergunta que foi a seguinte, né? Quem é o Bruno se o poker não existisse? Cara, eu acho que essa é fácil, né? Se o poker não existisse, eu estaria envolvido no meio do tênis de alguma forma. Ou
ou sendo treinador, ou sparring de outro jogador, viajando talvez pelo mundo. Eu acho que estaria envolvido no tênis. O jogador de pôquer, meio que ele tem que tomar várias decisões todos os dias, né, Bruno? Você teve que tomar essa grande decisão, não sei quais os motivos, até se você quiser falar ali, de você ter feito essa transição entre tênis e pôquer. Como foi esse processo? Você primeiro encerrou a carreira, depois conheceu o pôquer, ou você conheceu o pôquer enquanto jogava e decidiu fazer a transição de carreira? Como que foi essa tomada de decisão? Como foi esse processo para você? Tá. Então, eu nunca cheguei e falei, ó, vou parar de jogar tênis. O processo foi aos poucos. Eu jogava, sei lá, 20, 25 torneios por ano, que daria, tipo, 25 semanas. Eu comecei um ano depois foi 15, outro ano foi 10, outro ano foi 5 e fui parando aos poucos. E o pôquer eu conheci no meio para o final dessa minha carreira tenística. A galera, quando não tinha jogo, ou sei lá, quando chovia no torneio, não tinha jogo, a gente montava uma mesa de pôquer e fazia um home game ali no torneio. Aí ali fui conhecendo, jogando free roll no PS, até conheci uma casa de pôquer aqui em Blumenau, a Bluke, que é bem conhecida. E ali joguei vários free rolls para entrar em catarinense. Ganhei o free roll pro catarinense e ganhei o primeiro catarinense que eu joguei. Então ali já foi uma porta direta pro poker em alto nível, porque depois que eu ganhei esse torneio eu já fui direto pro V2. O Age me chamou na época, o Age e o Cássio, para fazer parte do time. E eu tô no mesmo time até então como sócio agora. Pô, legal. Então não teve nenhum momento assim chave que teve que tomar uma grande decisão? Não, com tênis não, foi aos poucos. Eu nunca quis dizer que eu queria parar com tênis, porque eu nunca quis parar. Mas foi um processo mais lógico, assim, porque o tênis não estava dando dinheiro, é um esporte que é muito difícil de fazer dinheiro, e o poker estava começando a dar certo. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão de tomada de decisão, já que não foi nesse momento, provavelmente em outros momentos você deve tomar algumas decisões um pouco maior. Eu queria saber de você como é a sua tomada de decisão, o que você leva em consideração, se você tem algum ritual que você faz para tomar uma decisão um pouco maior. Por exemplo, igual você falou hoje, tem sociedade no time, você deve ter alguns compromissos ali, algumas decisões maiores para ser tomadas. O que você leva em consideração, como você lida com isso? Primeiro a gente sempre tenta, pelo menos eu, tentar ir pelo lado lógico, né? Só que às vezes o lado lógico não basta, fica empatado, vamos supor, a decisão. Então eu sempre vou pelo lado, quando fica empatado, eu vou pela intuição. Acho que a intuição, ela é às vezes mal vista, né, mas eu acho que faz parte também numa carta na manga ali, né? Olhando para o seu jogo, assim, diretamente com o poker, esse estilo se repete ali? Você sempre vai pela lógica, mas quando chega em alguma situação um pouco mais complicada, vamos dizer assim, usa a intuição também? É algo natural para você? Ou você é aquela pessoa que é totalmente só na lógica e só vou sempre no conceito? Então, como o poker tem bilhões, milhões de variações, não tem como estudar todas elas, né? Mas tem como ter uma base de vários cenários possíveis. Então, eu sempre tento ir pelo lado lógico, mas tem um ou outro spot que a gente não estudou. Então, eu vou, nesse caso, pela intuição. Só que a intuição, ela é trabalhada também depois que tu tem uma certa experiência. Quando tu tem uma certa experiência, a tua intuição aflorece, né? Então, acho que a minha experiência também de quase 60 mil torneios jogados já faz o papel dela, assim. Interessante que tem gente que às vezes está mais no início e pensa que é o contrário, né? Vou ter intuição aqui, isso vai sobressair, mas vem realmente da experiência. Eu tenho estudado muito isso, e quanto mais experiência, quanto mais carga você tem, mais fácil deixar fluir isso, você tomar uma decisão mais assertiva, né? Faz sentido isso? Eu acho que é isso mesmo, porque
são vários, como eu falei, joguei quase 60 mil torneios na vida, então tem flops ou tem boards que eu já vi, que eu não me lembro, e que aconteceu tal coisa, só que tá lá guardado no cérebro, tu nem lembra, mas a intuição te traz isso e lembra o que o jogador pode, o range que o jogador pode ter, ou como tu pode se sair daquela. Mudando um pouquinho de assunto, mas que tem a ver também a questão de nossa vida, assim, a gente tem alguns tipos de citações, não sei, eu quero saber de você sobre isso, pelo menos eu tenho, mantras que repetimos, mesmo que seja mentalmente, pensamentos que se repetem. Qual o principal que você se repete a todos os dias, assim, para realmente te ajudar a performar? Qual o tipo de pensamento que faz você estar nessa sequência tão boa de resultados? Você tem alguma coisa que você faz na sua rotina consistentemente nesse nível assim de se repetir, de se afirmar? Jogadores de tênis, principalmente os caras tops aí, eles têm umas rotinas até meio estranhas, Sim. e eu quero saber se você tem alguma coisa peculiar sua que você sempre faz isso para tá sempre em alto nível. Eu sou meio ligado à perfeição, assim. Até no poker, tipo, como eu falei antes, 70% dos dias a gente perde, mas todo dia que eu perco eu fico puto, sabe? Tipo, então eu sempre tô tentado essa parte da perfeição. Tudo que eu faço eu tento fazer perfeito. Tipo, vou lavar a louça, eu limpo até o que saiu o último, a última sujeirinha ali. Esse é o mantra que eu uso na minha vida, assim. Tento fazer tudo da melhor maneira possível. E você comentou a questão de, às vezes, no final do grind você se sentir puto com isso, mas é algo que te afeta ou é só aquela vontade, não, de melhorar e no dia seguinte fazer melhor, ou isso chega num nível de tipo, realmente afetar seu humor durante o dia? Como é que funciona isso pra você? Não, eu até consigo lidar bem quando eu saio do poker, quando eu saio do trabalho, eu consigo lidar bem com o meu humor, eu acho que não afeta nada. Eu acho que essa parte que eu falei que eu fico puto é que serve como um combustível para o dia seguinte, para buscar as melhores jogadas ou tentar perder menos em spots que quase não daria, entendeu? Então essa parte da perfeição, acho que nesse caso é isso. Então, a questão da canalização dessa, vamos dizer, não sei se chega a ser raiva, mas esse sentimento forte que acaba vindo depois para poder performar no dia seguinte, buscar ser mais, buscar. Isso. Pô, show de bola. E pensando nisso, assim, você falou talvez uma coisa que já até responda isso, mas se for tiver alguma coisa diferente, você me fala, mas alguma coisa que você acredita que aos olhos, assim, das outras pessoas parece loucura, que é meio estranho, que as outras pessoas olham assim, não, o Bruno é meio maluco nesse sentido aqui. Tem alguma coisa que você acredita forte a respeito, assim, que todo mundo pensa que é maluco, que é doido da sua parte? Cara, eu acho que tipos de energia, assim, acho que até a gente falou antes, eu acho que até existe. Como eu falei, a postura na mesa parece que mudou a vibe ali que eu tava. Nos outros torneios eu não via nem a cor. Agora nesse torneio eu pensei, não, vou focar, é um torneio muito importante, vou ficar com a postura ok aqui. E querendo ou não, essa energia ela afeta, né? Todos os seres humanos. E é uma coisa que não é palpável ainda, que não está cientificamente provado, assim, né? Então acho que é uma coisa que a galera talvez me ache meio louco, mas eu acredito. De onde você acha que vem essa energia, cara? Um, Como ela se constrói, assim? Como é? Ou é algo que tá nebuloso para você? eu acho que. Não sei explicar muito bem, mas eu acho que qualquer coisa que tu fizer, ela vai te retornar energia da forma que tu olhou para ela, né? Então, se tu, por exemplo, se tu pegar uma planta, tu falar que gosta dela, que ama ela, ela vai nascer e vai ficar bem. Se tu pegar uma planta e dizer que odeia, ela não vai. Ela vai, talvez nem vai crescer direito, entendeu?
Então acho que é isso. Aí eu posso até afirmar assim, eu já vi experiências nesse sentido, cara. Se a pessoa, quem tiver mais curiosidade aí, pode procurar às vezes no YouTube que tem experiências com água das pessoas que às vezes colocam Isso. frases, né? Tem uma experiência com monges, monges budistas ao redor de água de esgoto, que a molécula é toda quebrada da água, e eles ficam fazendo mantras ali para a água, e no final da experiência a água tá límpida. Então é uma coisa que não é muito palpável, né? Ainda para nós. A gente não consegue enxergar, mas tá ali, né, cara? Mas tá ali. Eu acho que daqui a pouco, sei lá, daqui a 100, 200, 300 anos vai ser uma coisa normal, assim, que a galera vai entender, mas pra gente não faz muito sentido. Igual as ondas de rádio, né? Antigamente, centenas de anos atrás, a gente não tinha noção que existia uma coisa invisível. Hoje em dia é normal. Pô, você pega internet, pega Wi-Fi, pega tanta coisa ali que você leva 50 anos atrás, as pessoas vão falar, você tá maluco, você tá louco, né? Mas tá aí, né, cara? Exato. Legal. Assim, você foi realmente, muita gente que eu converso sempre falou muito interesse em entender um pouco sobre você já tá em altíssimo nível há algum tempo, e eu queria saber como é que é a sua rotina na questão de como você faz para se manter nesse nível que você alcançou hoje no poker, como você costuma investir no seu desenvolvimento pessoal, técnico, ou seja, como você faz para manter esse nível e estar crescendo a todo momento, como são suas rotinas tanto de investimento, como você estuda, ou seja, conta um pouco disso aí pro pessoal. Primeiro, eu acho que é muito importante ter atividades off-poker para até oxigenar o cérebro, não ficar só naquela, né, ficar trancado ali. Então eu faço diversas aulas diferentes, faço violão, faço francês, faço pilates, tenho personal trainer. Então eu tento fazer bastante coisa diferente para sair um pouco do casulo ali, né, do meio do poker. Eu acho que isso ajuda bastante. Especificamente, assim, você fazer outras atividades, tem algum motivo de fazer isso? Te ajuda em quê, praticamente? Eu acho que, querendo ou não, cria novas sinapses, né? Então tu tá ali, tu tá só fechado naquele teu círculo ali, e quando tu abrange outras coisas, tu consegue talvez até pensar melhor no jogo, né? Você estudou já alguma coisa de neuroplasticidade nesse sentido para escolher, ou foi algo que você só resolveu fazer? Não, eu só resolvi fazer. Eu tinha interesse de aprender violão, aprender assim, interesse em outra língua. Então, só achei legal e fui fazer. E tá ajudando bastante. Pô, legal. Eu perguntei isso porque é algo que eu estudo bastante, neuroplasticidade, e é isso, né? Fazer novas conexões neurais aumenta realmente seu cérebro, você consegue ter mais velocidade de pensamento. Mais ou menos essa ideia, Isso. você faz intuitivamente já e legal que dá certo. Para quem tiver curiosidade, procure esse nome aí, neuroplasticidade, que vai entender um pouco mais o motivo por trás disso, talvez dá certo para você. E acho que é bem legal, cara, bem bacana. Legal. Agora, eu falei a questão de investimento, você investe tanto tempo, recurso, como você faz o investimento do seu tempo, em que você investe além dessa parte off-poker, dentro do poker, qual é o caminho que você indicaria que você realmente tem hoje em dia? Pro poker, tu tá dizendo? Fora você faz só isso, ou se fizer outra coisa também, se você tiver outras coisas, fala aí pro pessoal como é seu dia ou sua semana normalmente na questão de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu acho que é muito importante. A galera sempre fala estudar muito, né? Estudar muito o jogo. Só que eu acho que talvez a experiência jogando, a prática, ela seja melhor do que a experiência teórica que tu tenha. Como eu falei antes, a gente até cria uma intuição, né? De tanto jogar, já viu tantas vezes aquele board que já fica meio mecânico, natural, o jeito de jogar. Mas, claro, não dá para abrir mão do estudo, porque não tem nem o que falar. Mas eu acho que é legal fazer atividades off-poker,
a academia, um personal para oxigenar mesmo o corpo. Eu faço de manhã, geralmente. Então, o meu dia começa, sei lá, 9 e pouco, 10 horas, vou à academia, almoço perto do meio-dia e meio e 1 hora eu já tô jogando. E jogo até a noite. Em porcentagem, aí, acho que você falou 3 pilares: a prática do jogo, o estudo do jogo e o off-poker. Em porcentagem no seu dia, o que é o ideal para você hoje em dia de cada um? Em questão de tempo dedicado. De estudo e de prática. Estudo, prática e o off-poker também, que faz parte. Você falou que o off-poker tem outras atividades. Quanto tempo de off-poker, quanto tempo de estudo e quanto tempo de prática seria um dia ideal na sua concepção? Tá, vamos supor que o dia tem 16 horas, né? Que dá 8 horas de sono. Eu acho que eu jogo tipo umas 10 horas, que dá 60% mais ou menos do dia. Só que dentro desses 60% do dia, a gente discute mão em tempo real, né? Eu e meu sócio. Então, a maioria do estudo é feito ali na hora, na discussão. A maioria estuda as mãos depois que joga. A gente já gosta de estudar na hora, de pensar na hora qual que é a melhor forma de jogar. E a parte off-poker, eu acho que uns 25% talvez, por aí. Eu faço geralmente de manhã, como falei, né? Faço academia de manhã, aula de francês, aula de pilates, aula de violão. Faço uma vez por semana cada um. Então já dá uma boa desparecida assim na cabeça, né? Então eu chego ali na hora do grind, perto da 1, fresquinho. Então, você acha importante ser isso antes do grind sempre? Eu acho que antes do grind é melhor. Parece que quando eu vou grindar, tô com a cabeça bem leve, assim. Que legal. Isso é um detalhe, mas que pode fazer bastante diferença para o pessoal. Eu citei uma outra coisa também na pergunta antes, que é a questão do investimento. Aí eu queria saber de você, assim, qual o melhor investimento que você já fez aí? Pode ser na carreira, no seu desenvolvimento, pode ser só de tempo, ou seja, o que você julga que foi o melhor investimento que você já alocou na sua vida até hoje? Aí pode ser em qualquer quesito. Eu acho que o melhor investimento foi ali em 2016, em abril ou maio. Foi quando eu me juntei com meu sócio, com o Pabritz e com o Kaspak, que a gente formou a gente fez um caixa único e a gente vê tudo que ganha e tudo que perde. Então a gente tem esse caixa único e estuda junto desde então, já faz quase 3 anos, e com certeza foi o melhor investimento que eu já fiz. Cara, que interessante, assim, é difícil no poker você ver isso. Acho que, eu não sei se tem tantos exemplos assim, mas por que você tomou essa decisão? O que isso impacta ali no seu dia? Como que é essa gestão entre vocês três? Porque um caixa único meio que todo mundo tem que estar buscando, né? Foi escolhido a dedo, provavelmente, por vocês, cada um confia no outro, mas conta um pouquinho mais dessa história, acho bem legal isso aí. Eu acho que talvez foi um dos primeiros casos que teve no Brasil de caixa único. É legal porque meio que a gente se completa, assim, né? O Cássio é um cara que adora estudar, talvez o cara que mais se estudou já no Brasil de MTT. Se não o que mais estudou, mas com certeza entre os três ele tá. Eu não gosto tanto de estudar como ele, eu gosto mais de jogar. Então, tipo, quando ele estuda, depois ele passa os estudos e eu tô lá jogando, então eu já tô fazendo a outra parte para ele, né? E o Pablo é o meio termo, ele é o cara que liga nós dois, assim. O Pablo, ele gosta de estudar, gosta de grindar, e também ele gosta de ajudar a galera do time. Hoje em dia no time a gente tem só 7 jogadores, já faz desde setembro do ano passado que a gente tomou a decisão de reduzir o time para focar mais no jogo mesmo, no grind. E essa ideia de fazer um caixa único nasceu de onde? Como foi esse processo? A ideia inicial era baixar a variância dos high stakes, porque na época não tinha muito torneio high stake, então o volume era muito pequeno, então a variância comia solta, né? Podia ficar 1, 2 anos down,
por causa do volume. Então a gente decidiu fazer caixa único e aumentar o volume, né? Com 3 jogadores, sendo só um, aumenta o volume e diminui a variância. Então essa foi o principal objetivo desse investimento. Vamos montar um cenário aqui. Eu sou um jogador independente, gostei muito da ideia do Bruno de fazer um caixa único. O que você levaria em consideração para chamar mais 2 pessoas para entrar num projeto desse? O que você analisaria a respeito de poder pegar 2 pessoas e ter uma... Porque passa muito por confiança, né, o primeiro ponto, mas quais são os outros aspectos que as pessoas para fazer um caixa único deveriam ter na sua concepção? Eu acho que, com certeza, a confiança é o carro-chefe ali, né? O cara tem que confiar muito no outro para fazer isso. E o segundo é ser proativo, né? Então, um cara que fica ali fechado, não faz nada, não adianta. Então, um sempre vai ficar frustrado. Então, acho que, pelo menos no começo, a gente era muito proativo, a gente sempre queria evoluir junto, estudar junto. E isso fez com que a gente evoluísse mais rápido que os outros. E fez com que a gente ficasse um pouco à frente de outros jogadores. A gente até descobriu outros softwares antes do que os outros times, outras pessoas que grindavam, por causa disso, por causa da proatividade. Pô, que legal. Acho que essa história pode inspirar muita gente aí a começar alguma coisa diferente. Porque hoje no poker ele tá muito certinho do jeito que faz, né? Ou a pessoa joga por conta, ou joga por conta, ou o jeito de ter esse estudo é através dos times e meio que se limita a isso. Eu acho que é bem interessante. Acho que, eu não lembro, mas o pessoal da Alemanha fazia alguma coisa semelhante disso. Não sei se você sabe dessa história, se é algo que inspirou vocês também. Os caras que jogam os super high rollers da vida lá. Eles têm, mas que eu saiba, eles têm um backer que pagam eles, e aí no final eles fazem o pool e divide tudo, né? Entre super high roller e tal. Mas o dinheiro não fica só entre eles, né? Tem o backer por trás. É parecido, mas tem algo a mais, né? Legal. Sim. Eu falei de investimento, esse provavelmente foi o melhor investimento, mas eu tenho certeza que olhando para trás também deve ter tido alguns investimentos. Aí eu não falo só de dinheiro, às vezes de tempo também, que você hoje olha e não acha que foi muito bacana. O que seria isso? Qual que você acha que acredita que foi alguma coisa que você hoje em dia, com o conhecimento que você tem, você não desperdiçaria seu tempo, seu dinheiro? Eu não lembro nenhum investimento ruim, pelo menos de tempo. Talvez de dinheiro no Bitcoin e ações. Eu não cheguei a perder muito, mas pelo menos eu aprendi um pouco sobre o mercado e a experiência que eu tive por trás disso já valeu, então não considero um investimento ruim. Em qualquer coisa, a diversidade assim, você trata dessa maneira, sempre tenta tirar um aprendizado daquilo, ou é algo que... Como você lida assim? Porque a diversidade tem a todo momento, mas essa sua visão foi construída ou é algo natural para você sempre olhar pelo lado positivo, pelo menos a situação que você citou? Cara, eu sou um cara bem otimista, assim. Qualquer coisa eu tento olhar pelo lado positivo. Se o cara bater o carro, eu falo, pô, ainda bem que, sei lá, não atingiu a pessoa que estava do lado da calçada, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso ajuda bastante aquela energia que a gente falou antes. O cara sendo otimista ajuda sempre a te guiar pelo lado certo. Uma outra coisa que Bruno, eu faço sempre aqui na pergunta do Backgroundcast, que na verdade acaba sendo um desafio para mim, é entender se você tem alguma pessoa que você gostaria de escutar aqui no Backgroundcast, ou seja, alguma pessoa que você gostaria que eu fizesse esse tipo de pergunta, igual eu estou fazendo para você entender um pouquinho mais de como ela pensa, qual a mentalidade dela. Quem que você indicaria? Eu indicaria o Cássio, que é o meu sócio. Eu acho que ele é uma pessoa que tem bastante coisa interessante para a galera do poker escutar. Talvez ele até seja um cara que a galera não conheça, porque não tem tanto resultado online assim,
mas para mim ele é um dos melhores do Brasil, se não o melhor. A teoria, tudo que ele tem de teoria e de macetes ali na hora do grind sempre me inspira e me assusta até, porque para mim às vezes o jogo é meio mecânico e ele faz umas coisas que eu nunca pensaria, assim. Então ele é um cara que eu acho que pode adicionar bastante assim conteúdo. Tem algum caso, assim, legal pra você falar que te assustou, assim, que vem à sua mente? Essa questão de você falou, pô, me assusta algumas atitudes dele que confronta? Às vezes eu tô, sei lá, eu tô jogando ali, eu jogo meio mecânico, principalmente no middle game, no early game. E aí ele tá lá jogando, tipo, o melhor poker que eu já vi alguém jogar, entendeu? Tipo, eu tô vendo ali, às vezes ele faz uns vídeos dele jogando, falando de jogadas, e eu vejo jogadas que, tipo, só faz sentido depois que ele faz, né? Então, às vezes me assusta mesmo essa Ele, qualidade dele. ele consegue encontrar linhas que você não consegue ver, mas depois fazem total sentido, é mais ou menos Exato, isso. bem Isso, isso. isso é pelo quê? Pela experiência técnica, por esse tempo de estudo, você acha dele? Eu acho que pelo estudo, porque de tanto estudar, o cara viu aquela sinapse que a gente falou, aquela sinapse não, aquela intuição, a experiência que o cara teve, só que eu tive mais jogando. Ele teve talvez mais estudando. Então, talvez a intuição dele venha do estudo, que aí é outra linha que eu não tenho tão bem formado quanto ele, entendeu? Não tem tanto domínio. E que pergunta você faria pra ele, assim? O que você gostaria de saber do Cássio? Talvez vocês convivem todo momento, mas às vezes alguma pergunta que você não fez pra ele, ou uma pergunta que você sabe até a resposta, mas seria muito legal pra agregar pro pessoal. Eu acho que talvez qual a principal habilidade de um jogador para se tornar um dos melhores. Eu acho que é uma boa pergunta para ele. E pra você, qual que é a principal habilidade para o jogador ser entre os melhores? Para mim, a experiência, ter várias horas ali jogando e saber lidar com a derrota. Aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? Isso. Bruno, na questão de, assim, de leitura, livros, conteúdos, você costuma ler, cara? É um hábito que você tem? É algo que você se acha legal? Então, é um hábito que eu não tinha muito no passado, mas recentemente eu acabei lendo alguns livros. Eu li O Alquimista, eu já li faz um tempinho, que é um livro... Geralmente, quando eu leio, são livros off-poker, né? Como eu falei, eu gosto de desaparecer assim quando não estou jogando. Então, O Alquimista foi muito legal para mim. E o livro que eu li recentemente, que fala muito de energia, e é um romance, então é uma história muito legal, chama Profecia Celestina. Então fala tipo de energia de tudo, das plantas, de comida, dos bichos. E é bem legal, assim, um romance legal. Algum outro livro você indicaria pro pessoal, além desses dois? Que serve, assim, para espairecer, mas que traz algum conteúdo bacana também? Eu gosto muito de espaço, de física, física quântica, as coisas. Então já li O Universo é uma Casca de Nós, do Stephen Hawking. Tô lendo do Carl Sagan agora. Então, essa parte de espaço me intriga bastante. Pô, legal. E, assim, olhando pro último ano, quais foram os três conteúdos, assim, três pessoas que mais te inspiraram? Eu acho que eu tenho que puxar um pouco o saco para meus sócios, né? Com certeza, eles me inspiram muito, o Fabrício e o Cássio. São caras que são sensacionais. Com certeza eu não estaria onde eu tô sem eles. E do meio do tênis, eu gosto muito do Federer. Só que também gosto muito do Nadal pela competitividade dele e querendo sempre buscar a perfeição.
Então eu gosto muito desses dois aí. Um detalhe de cada um que te inspira a ser igual ou pelo menos buscar nesse sentido? Então o Nadal é a perfeição e a competitividade, né? Ele sempre busca, não importa se ele está ganhando o jogo de 6-0, 5-0, ele quer ganhar todo o ponto possível. Isso é muito legal também, eu levo bastante no poker. Não importa se estou chip leader com 3 vezes mais fichas que o segundo, se eu errar uma mão eu fico puto. Então acho que nesse caso eu me espelho bastante nele. E o Federer é um cara que inspira só pelo modo que joga, né? Acho que nem precisa falar muita coisa. E pela tranquilidade dele em quadra. Pô, legal, meu parceiro aqui. Pô, quanta informação bacana pro pessoal aqui. Eu quero fazer uma última pergunta pra gente finalizar. Uma pergunta que eu tenho... É a primeira vez que eu faço essa pergunta, na verdade, é algo um pouco diferente, que eu queria que você deixasse, na verdade, uma pergunta também, me respondesse em forma de pergunta para o pessoal que escuta aqui o podcast responder no final. Então, eles deixarem no comentário aqui uma pergunta para eles refletirem, poderem colocar ali. Que pergunta você faria para a galera que está ouvindo aqui o nosso podcast, o nosso papo? Eu acho que essa pergunta que eu deixei para o Cássio é bem interessante, para ver como o pessoal pensa, né? De entender como o pessoal acha que é o poker. Então, qual que é a principal habilidade que você acha que um jogador de poker tem que ter? Eu acho que é bem interessante essa pergunta. Pô, acho bem legal. Vou deixar aqui, então, galera que estiver escutando aqui, deixa aqui no comentário a pergunta, depois a gente lê tudo, eu passo pro Bruno também as respostas dele. Alguém vai falar que é sorte, alguma coisa assim. Sempre vai ter, né? Por falar nisso, antes então, já engatando nisso que você falou, quanto você acha que tem porcentagem envolvida só? O que você acha sobre a sorte e o poker, mais ou menos isso? Eu acho que a sorte ela existe quando tu tá jogando um torneio muito grande ou em série, tu consegue runar bem naquele torneio. Agora, se tu jogar sempre de segunda a sexta, que são torneios regulares, que não muda muito a premiação, se jogar só esses torneios, sorte praticamente não vai existir, porque a longo prazo vai se equilibrar. Agora, como tu não consegue volumar tantos torneios grandes, tipo um torneio de $1.000, $1 milhão garantido, quantos que a pessoa joga na vida, né? Então, nesse caso, se o cara runar bem nesse torneio, eu acho que existe um pouco de fator sorte, sim. O que é sorte para você? Talvez é um pouco da energia, né? Que o cara tá dando ali pro mundo. É uma coisa que eu senti, às vezes, quando... Falando um pouco de energia, que é algo que eu vi que te cativa bastante. Quando eu jogava, hoje em dia eu não jogo mais, mas quando eu tava nesse estado de espírito, de energia positiva e tudo mais, tinha a sensação que tudo dava certo. É isso mesmo? É isso que você pensa? Você se coloca nesse estado todos os dias? Você falou que é uma pessoa positiva, então para quem é positivo, provavelmente deve sentir mais esse tipo de coisa. É nessa linha mesmo? Acredito que todo mundo aqui que tá escutando já passou por isso, né? Aquele dia que parece que tudo dá certo, que tá tudo bem, tá tudo feliz, tá tudo legal. Você acha que tem como controlar isso de alguma maneira? Olha, se eu soubesse disso, mas eu acho que ajuda bastante, sim. O cara sempre tá com a visão clara, tá sempre do lado otimista. Eu acho que ajuda bastante a cultivar energia boa. Mas eu acho que ainda não é uma coisa palpável, né? Não é uma coisa que é bem nítida para nós. Uma coisa que daqui a anos a gente vai entender. Talvez a gente não esteja aqui, mas Talvez, uma hora vai, né? Pô, Bruno, sensacional, cara, assim, pô, obrigado mesmo. Acho que ficou bem legal aqui. Acho que deu para entender bastante aí um pouquinho do seu background, como você pensa. Então, gratidão por compartilhar aí seus pensamentos. Eu tenho certeza que vai gerar muito valor assim a todos os ouvintes. É o que eu brinco, mas sempre para mim gera muito valor. Então, obrigado pelo seu tempo. Parabéns novamente pelo resultado. Na verdade, não só pelo resultado de agora, mas tudo que você vem construindo na carreira ali. Eu ouvi de muita gente boa
que se inspira em você, que gosta muito do seu jogo. Então eu estendo isso também às outras pessoas que te elogiaram ali. E gratidão, meu parceiro, acho que ficou bem legal. Obrigado mesmo. Legal. Obrigado pela oportunidade aí também. Show, galera. Esse foi o Backgroundcast. Lembre-se de se inscrever, assinar, deixar seu like, sempre para receber os novos conteúdos. E responda a pergunta do Bruno aqui embaixo também, deixa na descrição. Se você estiver escutando pelo podcast, vai lá no YouTube, que aí você pode responder também.